Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de falar de Bienal do Livro do Rio de Janeiro, que acabou neste último domingo. E o tópico principal é você, leitor. Leitor que já me conhecia, leitores que eu conheci na Bienal, novos leitores e os amigos que passaram ali pelo estande da Cartola e foi uma experiência maravilhosa. Mas antes de falar sobre isso, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem, me seguirem nas redes sociais com conteúdos diferentes. Aposto que você vai gostar. Vamos então para a Bienal do Rio. Terminou esse último domingo e foi maravilhosa. 10 dias intensos. Vocês devem ter acompanhado pelas redes sociais. Foram batidos inúmeros recordes nessa 40ª edição da Bienal do Rio. E para mim foi extremamente legal, feliz, inesquecível. Eu que tinha programado 2 momentos em estandes. O primeiro, logo na sexta-feira que abriu a Bienal, 2 horinhas ali no Escreva Garota. E depois, na quinta-feira, no 7 de setembro, quase uma semana depois, eu teria mais 2 horinhas no estande da Cartola. Mas eu imaginei que seria legal eu me preparar para divulgar meu livro ali pelos corredores, já que normalmente não dá para todos os autores ficarem no estande divulgando seus livros, acaba sendo muita gente. Então essa foi minha programação. Na sexta já fui para a Bienal e montei minha mesinha, minha bancada no Escreva Garota. O horário era das 6 às 8 da noite. E numa sexta-feira é um horário que já está diminuindo o movimento. Durante o dia foi nas escolas e foi muito divertido andar entre os alunos. Eu que estava vestida de bruxa, estilizada, com um vestido super bonito que a Pitomba Moda Artesanal fez para mim, inspirado na capa e na história de Nas Névoas da Tempestade. Então era uma versão de bruxa moderna, mas com chapéu de bruxa, caldeirão, tinha varinha mágica com um truque que aparecia as flores, esse tipo de coisa. Então eu andei durante essa sexta-feira e fiquei essas 2 horinhas e eu não vendi nenhum livro. Eu conheci todo mundo do estande da frente porque eu também levei o tarô. Eu criei um personagem, já que Nas Névoas da Tempestade vai pelo campo da magia, a gente tem bruxas na história, a protagonista tem visões sobrenaturais. Eu imaginei que esse personagem bruxa e que lê cartas do tarô, por exemplo, seria interessante, de fato foi. As pessoas vinham me procurar para que eu tirasse uma carta, um dos arcanos maiores, eu só levei os maiores para facilitar a minha vida, e assim eu ia lendo cartas para as pessoas e elas gostaram muito das minhas leituras. Ótimo, então terminado a sexta, veio o sábado, eu dei uma passadinha no estande da Cartola e percebi que realmente estava bem cheio de livros, até que não estava cheio de pessoas, assim, da própria Cartola e das 2 outras editoras, a Editora Murté e a Delirium, que dividem normalmente o espaço com a Cartola. E tinha um autor de terror da Delirium, o AT Sérgio, muito simpático, que eu adorei dividir o espaço com ele, mas até então eu percebi que não tinha muito espaço para mim, então fui caminhar pela Bienal e caminhando, interagindo com as pessoas nos corredores, eu percebi que o melhor era eu tentar um espacinho ali no estande. Então voltei, conversei com o meu editor e perguntei se eu podia ficar ali num cantinho, e foi o que eu fiz. Consegui um cantinho
junto aos livros da Cartola e deixava ali o meu exemplar, não exatamente à mostra. Eu é que ficava ali, vestida a caráter e com o meu baralho de tarô. E aí comecei a tirar cartas e comecei a conversar com as pessoas que passavam e aproveitava e vendia os livros das editoras, tanto da Cartola como das outras duas. Se a pessoa falasse, eu quero uma história de terror, era para Delirium que eu ia, não, eu quero uma não ficção, provavelmente na Murté eu ia encontrar alguma coisa, e assim foi caminhando. Fora que a Cartola tem uma coleção, uma curadoria que envolve clássicos, envolve coletâneas de autores nacionais, um pouquinho de tudo, é muito legal. Então fui fazendo isso, vendi 8 exemplares nesse meu primeiro dia no estande da Cartola. E foi uma venda muito mágica, porque as pessoas eram desconhecidas para mim. Eu vendi para pessoas que se interessaram pela minha história. Elas pararam para eu ler uma carta do tarô, e como isso já significa que ela tem uma abertura para algo que tenha fantasia, que tenha magia, eu já introduzia nas Névoas da Tempestade. De acordo com o que a gente ia conversando, eu ia captando que elementos eram interessantes para aqueles leitores. E foi uma venda mais emocionante que a outra. Eu cheguei a contar para vocês da primeira, uma mãe e uma filha, que eu tive que me conter para não chorar. Foram várias outras vendas muito legais. E aí, a cada dia os números variavam. Então, eu vendia 6, eu vendia 4, eu vendia 3, vendia 9. Os números eram bem oscilantes. E cada experiência era mágica. Por exemplo, eu nunca falava de John Dee naquela minha abordagem. Eu imaginava que a pessoa não conhecesse e não abordava esse aspecto, até porque nas névoas tem tantos aspectos que dá para você escolher qual é o lado que você vai abordar. Mas um rapaz, coisa rara, rapazes eu vendi para... não é tão raro assim, agora pensando bem, eu vendi para 3 homens. Ou talvez um pouco mais, eu preciso aqui... 4, aquelas assim, 4 homens. Mas o rapaz, ele parou pra gente conversar e eu não sei porquê eu entrei no assunto John Dee. E comecei a conversar e ele conhecia a história, foi se empolgando, foi falando as opiniões dele e começou a discutir comigo a influência do John Dee, que ele não concordava que ele tinha sido apagado da história, porque sim, ele conhecia. No final ele comprou o livro, fiz uma dedicatória e para cada um a dedicatória foi diferente, especial, porque foi de acordo com a nossa conversa, com a nossa troca que aconteceu ali naquele momento. E isso fez com que eu fizesse dedicatórias enormes. Eu sou prolixa nas dedicatórias, mas para deixar registrado aquele momento de conexão entre o leitor e o autor. Eu achei isso maravilhoso. O rapaz comprou o livro, tá me seguindo nas redes sociais. Isso também sempre acontecia. As pessoas passam a te seguir, muitos foram com fotos, me marcando nas redes sociais. Então dá pra gente usar, rever, encontrar as pessoas, seguir os perfis. E a ideia é que eles leiam, pelo menos isso que a gente foi conversando, e me deem um feedback, me coloquem ali o que eles acharam da leitura, criar essa conexão mais forte ainda, leitor, escritor. E teve assim, a última venda, por exemplo, no domingo, eu já estava prestes a ir embora, já estava no horário do meu ônibus, e chegou um casal que pergunta sobre um stand, se a Saraiva tinha um stand, coisa que eu acho que não tinha stand ali na Bienal. Foi isso que eu respondi, mas a gente começou a conversar. Eram 2 advogados
E conversa vai, conversa vem. A gente foi conversando de outros assuntos. Eu tava com as cartas de tarô na mão e eu viro uma das cartas e apareceu a força, que tem um leão e uma pessoa segurando o leão. E o advogado fala: nossa, eu sou leonino, você puxou uma carta para mim. Enquanto isso, a companheira dele, ela começou a ler a sinopse de Nas Ervas da Tempestade. E de repente ela se emociona com uma frase escrita nessa sinopse, onde fala que a Beatriz tem visões sobrenaturais que incluem a morte do pai dela numa tempestade. E ela fala que ela também tinha essas visões. Ela compra o livro ali na hora e foi uma troca tão inesperada de uma informação que eles estavam pedindo. Acaba acontecendo esse encontro de informações, e cada um foi de um jeito especial. Mães e filhas, influenciadoras digitais, foi assim, e cada um tem um trecho diferente, uma questão abordada na história que chamou a atenção. Algumas pessoas foram atraídas porque eu estava vestida de bruxa, e elas gostam dessas histórias, elas estudam, e foi muito interessante. Claro que também os amigos passaram por lá. Minha amiga Paty, que eu estava hospedada na casa dela por 12 dias, nada muito longo. Ela comprou para ela, comprou para o irmão dela. Então essas eram as vendas esperadas. Quer dizer, do irmão dela nem era tão esperada assim, mas foi muito legal. O pessoal da carreira literária passou em peso, tanto os meus amigos de mentoria, outros escritores, passaram lá no stand, levaram seu exemplar e foi uma troca muito legal, assim como os meus mentores mesmo. Foi muito legal. Essas eram as vendas, de certa forma, que eu poderia esperar. E eu vou arredondar essa conta aqui, foram 36 ao todo, 6 eram vendas que eu tava mais ou menos contando, 30 foram de pessoas que eu não esperava, de novos leitores, desses encontros emocionantes. 2 leitoras VIPs foram até o stand, a Marcele passou por lá, vou deixar aqui links para vocês. Ela faz vídeos maravilhosos. A Érica também passou, mesmo estando corrida. Ela que trabalhou em outros estandes, com outras parcerias, fez questão de passar ali, conversar comigo. Foi, assim, uma troca maravilhosa. Outra coisa surpreendente. Meu primo, Rodrigo, que, bom, é do interior de São Paulo, da minha infância. Aquele primo, sabe, bem presente. Eu tinha esquecido que ele tinha mudado para o Rio de Janeiro. Olha a cabeça, né? Já faz muito tempo que ele tá no Rio. De repente, ele passa por lá com a família toda, com a esposa, com as minhas priminhas. Ai, foi muito legal encontrá-lo. Foi um momento emocionante, assim como se o passado encontrasse o presente. Foi mágico. Aliás, tudo foi mágico. 36 talvez não seja um número muito grande para aquelas editoras que estavam no pavilhão azul, as grandes editoras, onde milhões de livros foram vendidos. Mas, para mim, eu fui best-seller. E fui best-seller mesmo. Da Cartola, contando com os demais autores publicados ali, os exemplares que ele tinha levado, os autores que estavam presentes. Teve uma autora que vendeu mais, sim, mas foi pelo selo Publix, que ela vem assim, né? Que até quer achar uma desculpa. Ela vendeu mais de 40 livros, acho que 43 livros. Ela que é do Rio de Janeiro e provavelmente conseguiu arrastar mais gente. Ela que também tem um podcast bastante famoso, então ela conseguiu 43, algo assim.
Eu não sou famosa, não tenho podcast, eu sou de São Paulo e eu consegui 36 livros, então foi uma venda expressiva para minha primeira Bienal, para o meu primeiro livro, para o meu primeiro contato com leitores diferentes. E essa conexão foi o mais incrível, independente de qualquer número. Esses encontros, esses 30 encontros, vou colocar os 30 porque alguns eram já conhecidos, então a amizade já vem de outros momentos, mas ali, pelo menos 30, foram encontros inusitados, primeiros encontros, com uma conexão extremamente forte. E assim, eu entendi também que a gente tem as redes sociais, importantíssima, porque é um lugar desse encontro também, a gente tem que alimentar isso, incentivar isso, sem dúvida, mas o encontro presencial numa feira de livros, numa Bienal, é inigualável. O olho no olho, os abraços, a troca que a gente tem é algo que não tem preço. Foi uma experiência mágica e que me fez lembrar que eu adoro o contato com o público ali, no cara a cara, discutindo, trocando essas ideias. Nossa, é uma mágica que acontece a cada olhar, a cada palavra, a cada aperto de mão, a cada abraço. Foi demais. E assim, eu acho que o importante desse vídeo é tanto um agradecimento a todas essas pessoas, as 36, a também as 3 editoras que permitiram que eu ficasse ali. É importante você ter esse espaço que te acolha, que permita que você fique ali e ajude. É claro que você também atrai mais vendas para o stand. Foi muito legal e inesquecível. Minha primeira Bienal, meu primeiro livro, meus primeiros leitores conquistados ali no corredor da Bienal. É algo que eu não vou esquecer e eu quero que isso se repita muitas e muitas vezes. Foi uma experiência mágica. Então tem sim a rede social que nos une, mesmo que a gente esteja numa distância muito grande, mas a gente também não pode perder esses momentos em que a gente está pertinho, em que a gente pode olhar no olho do outro e falar uma palavra que vai emocioná-lo, que vai trazer algo de interessante, que vai diverti-lo, seja qual for o fundo, né? Que vai assustá-lo, né? Se a gente gosta de um suspense, de um terror. O leitor, ele está em busca dessas emoções e a Bienal foi o palco ideal para que essas emoções transitassem, encontrassem seus destinos. Isso foi mágico. Bom, eu fico por aqui, já falei demais e a gente se vê no próximo vídeo.